Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato Fogo Cruzado, e teremos aqui um debate sobre a nova lei antiterrorismo, já aprovada na comissão especial e aguardando votação em plenário. Participam desse debate dois deputados federais. Deputado Ubiratã Sanderson, do PSL. Deputado, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Lacombe. Boa noite, meu colega Glauber Braga. Sempre motivo de satisfação estar aqui com vocês. Então, está aqui também participando o deputado federal Glauber Braga, do PSOL. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, agradeço o convite. Boa noite também a todos os telespectadores que estão acompanhando esse papo, essa conversa, que é muito importante para a gente poder determinar quais vão ser os rumos da votação dessa matéria, que infelizmente já foi aprovada na comissão. Deputado Sanderson, começo com o senhor. Existe uma lei antiterrorismo que foi aprovada, sancionada em 2016. Por que o senhor acha que é importante modificar essa lei? O que é necessário modificar? Na verdade, a lei de 2016 não é uma lei que trata em toda a sua extensão no que diz respeito ao enfrentamento das ações terroristas ou das ações voltadas à prevenção ou à repressão das ações terroristas. Ela apenas se limitou a tipificar 3 ou 4 situações que são classificadas como crimes. Isso foi em 2016, foi na legislatura anterior ainda, e houve a sanção por parte da então presidente Dilma. Isso nós, inclusive, chegamos a discutir no âmbito da comissão especial e falar sobre isso, quando deputados da esquerda, da oposição, que eram, obviamente, contrários aos termos do projeto de lei 1595, da autoria do deputado Vitor Hugo, que coube a mim a relatoria, que argumentavam que a lei introduzia tipos penais, criminalizava ações de movimentos sociais, etc. E nós afirmamos e defendemos, como ficou depois comprovado na aprovação do nosso relatório na comissão especial, de que o projeto não tratava de criminalizar movimentos sociais ou qualquer tipo de ação relacionada à defesa de direitos. Isso acontecera, se é que aconteceu, lá em 2016, na legislatura anterior. Eu não sei qual foi a posição na época do deputado Glauber Braga, na legislatura anterior, mas o fato é que esse nosso projeto não tem nada a ver com criminalização de movimentos sociais, não traz em nenhum momento tipos penais, nem abertos e nem fechados, porque isso foi uma das discussões colocadas de que o projeto traria tipos penais abertos. Não tem nenhum tipo penal ali, nem aberto nem fechado, trata apenas de ações administrativas, fazendo com que as agências de segurança pública, policiais, como a Polícia Federal, e agências de inteligência, como a BIM, como a própria Forças Armadas, as próprias Forças Armadas, tivessem uma segurança jurídica na sua atuação. Basicamente era isso, criando também ali um sistema integrado contra ações terroristas, o projeto também cria uma autoridade nacional contra-terrorista, dá o controle das ações todas ao Congresso Nacional, Câmara e Senado Federal exercerão o controle das ações contra-terroristas, de modo que, por isso, ficamos muito contentes com a aprovação da comissão especial, aliás, com larga margem de aprovação. Eram cerca de 30 deputados. 22 votos a favor e 7 contra. 22 a 7. Cerca de 30 deputados, 22 a 7. O que indica que os deputados compreenderam que o nosso objetivo jamais seria, como não era, o de perseguir ou de apresentar qualquer tipo de ação para buscar reprimir movimentos sociais, que não era. O objetivo era muito maior do que isso. E com isso aprovamos na comissão especial, o que leva a crer e indica que no plenário da Câmara nós também teremos a compreensão dos deputados e aprovaremos o projeto de lei 1595. Deputado, que críticas o senhor faz a esse projeto? Quais são as suas considerações sobre o que está aí em discussão? Primeiro, na tramitação, a votação em comissão, ela não é indicativa do que vai ser a votação em plenário. Por um motivo muito simples, os líderes partidários, eles escolhem os parlamentares que têm normalmente uma posição favorável àquela proposta, o que não se reflete no que vai acontecer depois no plenário da Câmara, onde todos os 513 deputados vão ter que se manifestar. E aí você tem um conjunto de pressões e contrapressões que acontecem no conjunto da sociedade
em relação ao projeto. Segundo, o projeto que o Sanderson leu e redigiu não é o mesmo que eu li, então, que foi apresentado pelo deputado Major Vitor Hugo e que tem como projeto anterior uma própria proposta do Bolsonaro, porque, inclusive, na fundamentação, cita exemplos de movimentos sociais e grupos de esquerda para justificar a existência daquilo que eles estão chamando de projeto de contra-terrorismo. Terceiro, a proposta tem uma clara disposição de criminalização, sim, dos movimentos sociais, e ela é rejeitada por amplos setores. Inclusive, o deputado Sanderson, ele é da Polícia Federal, se eu não me engano. Sim. Dentro, inclusive, das forças policiais, eu vou aqui citar as instituições que têm uma posição contrária à aprovação desse projeto. Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL do Brasil, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, COBRAPOL, Conselho Nacional de Entidade Representativa dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Federação Sindical Nacional de Servidores Penitenciários e Policiais Penais, Federação Nacional de Sindicatos e Guardas Municipais do Brasil, Federação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo. O Escritório da Organização das Nações Unidas no Brasil colocou todas as suas preocupações com a aprovação dessa matéria, que traz, sim, itens que são comparáveis em analogia com tipos penais abertos, porque, evidentemente, se você está criando uma estruturação de um sistema nacional que é para um processo de vigilância e punição, evidentemente isso vai dialogar com a legislação penal vigente e vai ter o objetivo de fazer com que essa matéria sirva para o enquadramento dos adversários políticos do presidente da República. Mais especificamente, aqueles que são movimentos reivindicatórios que não abaixam a cabeça para o presidente. Essa é a criação de uma polícia própria do presidente da República, em articulação com os diversos agentes que representam as forças nas mais variadas escalas, para fazer com que o presidente da República, repito, venha a perseguir adversários políticos. Organizações da sociedade civil, eu tenho aqui mais um número grandioso de organizações que têm também posição contrária a esse projeto. E, por incrível que pareça, até o Ministério Público tem uma manifestação da Associação Nacional dos Procuradores da República contra a aprovação desse projeto que foi relatado pelo deputado Sanderson. Para finalizar essa primeira participação, é sim uma tentativa de criminalização dos movimentos sociais, com a criação de uma polícia própria do presidente da República, que vai pegar os adversários políticos, ampliar o processo de vigilância, de quebra de comunicações, para fazer com que, entre outras coisas, esses adversários serem punidos por reivindicarem e por não aceitarem a política desse governo. E, além disso, traz no artigo 13, que foi mantido pelo deputado Sanderson, a reedição do excludente de ilicitude, que já tinha, inclusive, morrido no antigo plano do ex-juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Eles reinseriram isso agora nesse projeto, o que é de natureza gravíssima. Por isso, evidentemente, a gente espera que essa proposta nem seja pautada no plenário da Câmara e, se for pautada, que seja derrotada. Deputada, a sua resposta, e se a gente puder usar, por exemplo, a invasão da AproSoja em Brasília há poucos dias, como parâmetro, né? Aquilo ali seria enquadrado como um caso de terrorismo? No projeto de lei 1595, não. Mas na lei de 2016, sancionada pela Dilma Rousseff, sim. Ali, essas ações praticadas por um grupo que nem se identificou ainda, em tese seria um atentado cometido pelo... Havia bandeiras do MST, pelo MST, Via Campesina. Via Campesina, enfim. Mas nessa lei de 2016, ali já classifica esse tipo de ação como um atentado terrorista. Por quê? Porque o MST, que muitas vezes se dedicava e organizava invasões pontuais, assim, cirúrgicas, em dadas propriedades rurais, por exemplo, o MST organizou uma invasão de uma propriedade rural no interior do estado do Mato Grosso.
com o fim de buscar ali promover um assentamento. Isso talvez não seja enquadrada, Glauber, como um atentado ao terrorismo, porque tem ali um viés de reivindicação. Claro, os proprietários ou o próprio Estado podem entrar com uma ação de recolocação da propriedade desse, em tese, esbulho possessório. Agora, quando, nesse caso da ProSoja, na quinta-feira passada, um grupo encapuzado invade uma propriedade que representa um setor nacional do agronegócio, né? Constrange, agride, picha, quebra, dilapida para patrimônio privado, ali sim há uma ação que busca aterrorizar o país como um todo, um setor como um todo, né? Impor medo e até pavor a todos aqueles que atuam dentro desse setor, e não custa lembrar, Lacombe e nossos assistentes, que o agronegócio tem sustentado o Brasil já não é de agora, há muitos anos, né? Nós, graças a Deus, agora teremos mais uma safra gigantesca Brasil afora, que deve, só para exportações, deve produzir divisas na ordem de 200 bilhões de reais. Vejam, Glauber, você que é um deputado muito aguerrido lá na Câmara, o orçamento da saúde gira em torno de 180 a 200 bilhões, de todo um ano. Só das exportações produto da soja, nós teremos um orçamento da saúde, 200 bilhões de reais. Então, tentar aviltar, constranger produtores de soja, na minha visão, é algo criminoso, né? Graças a Deus que a soja brasileira, a produção de soja brasileira hoje é um sucesso econômico mundial. É um exemplo de portento econômico a produção de soja do Brasil, mundo afora, né? E aí nós presenciamos na quinta-feira passada... Sanders, posso te fazer uma pergunta? Pois não. Você sabe quantas pessoas estão passando por insegurança alimentar hoje no Brasil? Você conhece esses dados? Conhecemos. Hoje no Brasil, 116 milhões de pessoas estão passando por algum tipo de insegurança alimentar. Mundo afora. Porque acontece no mundo afora, eu não acredito que você vá diminuir o drama que é de uma família que passa fome no Brasil. Desses 116 milhões, a gente está falando de um número de pessoas que não sabem se vão conseguir se alimentar nas próximas 24 horas, de um outro número de pessoas que diminuiu a quantidade de comida na mesa e em torno de 20 milhões que estão efetivamente passando fome. Falar dos números do agronegócio brasileiro sem levar em conta que as famílias brasileiras não estão sendo atendidas por alimentação adequada, isso é o verdadeiro terror. Isso é uma situação de terror para uma família que está passando fome, não ter alimento à sua disposição. Eu acho que isso deveria ter sido refletido ou deveria estar sendo refletido como uma política prioritária. Não ampliar mecanismos de controle e de criminalização de quem está tentando lutar para modificar essa realidade. Mas o senhor não acha que um caso de vandalismo não cabe? O que é o vandalismo? É vandalismo você ter uma política pública que faça com que milhões de pessoas continuem passando fome? É vandalismo você fazer como fez o governo... que provoca fome? Vamos lá. O governo de Jair Bolsonaro, no início da pandemia, anunciou um pacote de mais de R$1 trilhão para os bancos brasileiros. Parte desse recurso, inclusive, não é de dinheiro antigo ou de dinheiro já armazenado, como os liberais podem dizer, como se fossem os recursos dos compulsórios. É dinheiro novo para compra de títulos no mercado secundário para salvar agentes do mercado financeiro que estavam entrando num processo de falência. Isso, para mim, é vandalismo. E é um vandalismo gravíssimo, que muitas pessoas podem não perceber, mas que leva parte significativa do orçamento público brasileiro a faltar para aquelas pessoas que precisavam ter os seus rendimentos garantidos para botar comida na mesa. Isso, para mim, é um ato de vandalismo. Criminalizar movimentos sociais que lutam para que as pessoas tenham direito à terra e que não naturalizem o latifúndio, eu não posso chamar de vandalismo. Agora,
fazer com que você tenha a ampliação do número de bilionários brasileiros no meio de uma pandemia, fazer com que grupos como a da Prevent Senior fizessem o que fizeram com a articulação de uma política para, no final das contas, naturalizar a morte das pessoas, isso é um vandalismo que eu, sinceramente, não tenho como me colocar como alguém que não faz uma confrontação direta a isso. Glauber e Lacombe, me perdoe, eu não acho que seja um vandalismo essa ação contra a ProSoja ou contra um segmento. Isso é crime mesmo. Isso é organização criminosa, um ato que pode sim e deve ser enquadrado. Aliás, já houve uma representação à Polícia Federal para que sejam identificados todos aqueles que invadiram essa propriedade. Aliás, é mais do que uma propriedade, é uma entidade representativa de um segmento. Imaginem, fazendo um exercício contrário, um grupo de encapuzados invadirem a sede de um partido político. Eu vou usar aqui como exemplo o PT. Invadir, um grupo encapuzado invade a sede do PT, quebram, queimam, picham, né? Isso aí é algo que nós, mesmo não concordando com os ideais do PT, mas nós não podemos admitir. Agora, não dá para admitir, por isso que a Polícia Federal já foi instada, vai identificar e em breve nós teremos aí, se Deus quiser, a identificação de quem engendrou esse atentado terrorista, que para mim não é vandalismo. Vandalismo é outra coisa. Aquilo ali é mais uma ação orquestrada, que foi muito bem orquestrada, inclusive, né? Porque eles entraram, quebraram, destruíram, colocaram praticamente o Estado de joelhos, dizendo, não, quem manda aqui somos nós, não tem polícia, não tem Ministério Público, nós é que mandamos. E por isso, justiça tem que ser feita. Eu só queria manter essa pergunta para você, Sanderson. É crime manter 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar enquanto você disponibiliza um pacote de R$1 trilhão para o sistema financeiro? Essa é a pergunta. É crime? Não há nenhuma relação. Fazer essa relação de quem está produzindo no campo riquezas é uma relação, na minha visão, minha pergunta foi outra. Irresponsável. A minha pergunta foi outra. Eu acho que não tem nenhuma relação. O fato é que movimentos como o MST, Via Campesina, estão vendo que com a riqueza no campo eles vão desaparecer. O MST, em seguindo com essa capacidade financeira no interior, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, conheço a realidade lá dos produtores de trigo, de milho, de soja, de gado. Sanderson, as pessoas estão fazendo fila para comprar osso. Essa a realidade que você está vendo na sua região? Mas essa realidade não passa pela produção rural. A quantidade de pessoas... Passa por o quê, Sanderson? Passa pela ausência de uma política que garanta alimentação a essas pessoas. A quantidade de pessoas que estão crescendo economicamente, trabalhando nas propriedades rurais é gigantesca. Hoje tem cidades do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso do Sul, em que as propriedades rurais praticamente caçam trabalhadores para operar máquina, para trabalhar no plantio e pagando muito bem. Mas quem é que está criminalizando? A agricultura familiar, aqueles que fazem um trabalho com a agroecologia, sim, por exemplo. O que a gente está fazendo aqui é um enfrentamento ao que é a política do latifúndio que mantém essa rotina das pessoas passando fome. A gente acaba desviando um pouquinho do assunto que seria a lei antiterrorismo, mas bom, vamos lá. O Japão, por exemplo, tem um movimento que é o contrário a uma reforma agrária, como a gente falava lá na década de 1970, 1980. Né? As pequenas propriedades todas sendo unidas, né, se juntando em grandes propriedades, porque ou você faz isso ou você morre. O senhor não acha que mudou muito, que o agronegócio, essas pequenas propriedades para subsistência, isso se tornou obsoleto ou ultrapassado de alguma forma? O agronegócio brasileiro é um campeão, ele produz muitos alimentos, mesmo que digam lá os integrantes do MST, da Via Campesina, que soja não mata fome, mas é um produto de exportação que gera divisas e riqueza para o Brasil. Gera divisas, e tem que se colocar, Glauber, o soja não é alimento. Claro que soja é alimento. Todos nós que nos alimentamos de proteína animal, por exemplo, os animais hoje, mundo afora, são basicamente alimentados com ração de soja. Então, frango, porcos, suínos, gado, né, são nós todos. Aí vai dizer, mas tem muita gente que não come. Sim, mas a realidade é que soja é, sim, alimento, como é milho, como é trigo, né, e nós não podemos, na minha visão... Mas eu te pergunto, o alimento colocado na mesa da maioria da população brasileira
tem uma participação direta da agricultura familiar ou não tem? Evidentemente que tem. Então, respondendo objetivamente também a sua pergunta, Lacombe. Que percentual? Não. O percentual da agricultura familiar comparado ao que é o percentual do agronegócio... No Rio de Janeiro, por exemplo, você tem todas as pequenas propriedades. Você tem, por exemplo, no município de Nova Friburgo, a maior produção de couve-flor da América Latina, né? O Rio de Janeiro ele tem uma perspectiva que é a parte dos outros estados brasileiros, porque no Rio você não tem grandes propriedades, você não tem latifúndios que possam ser considerados improdutivos no sentido de fazer uma reforma agrária específica nos moldes de outras partes e regiões brasileiras. Respondendo a tua pergunta objetivamente, né? Qual é o percentual? O percentual do agronegócio, por exemplo, que produz soja, não bota um grão de alimento na mesa de brasileiros e brasileiros que estão passando fome nesse momento. Agora, a agricultura familiar nas mais variadas regiões, inclusive com organizações de pequeno porte, mas que têm a capacidade de se reunir em cooperativas nos mais variados locais, tem a capacidade de fazer com que boa parte das famílias brasileiras sejam alimentadas. E se tivesse apoio por parte dos governos, eu não tenho dúvida que a gente teria uma capacidade muito maior de garantir que as famílias brasileiras pudessem estar sendo todas elas alimentadas. É esse o questionamento que nós fazemos e é esse o questionamento também que movimentos sociais fazem. Ou seja, há uma incompatibilidade da tentativa permanente de ampliação da fronteira agrícola essa que faz com que o Brasil possa ter uma dinâmica do latifúndio agroexportador em detrimento de uma política de fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia. Tentar conciliar ou compatibilizar como se os dois modelos fossem os suficientes para garantir a alimentação da população brasileira não é fato. Tanto não é fato que a gente está vivenciando essa situação agora. Quem é que manda hoje, Sanderson, lá no Congresso Nacional das bancadas de deputados federais? Nunca os deputados ligados ao latifúndio tiveram tanto poder na Câmara como estão tendo no governo de Jair Bolsonaro. Isso garantiu que você tivesse uma política de garantia de alimentação para as famílias, para que elas não vivenciassem a fome? E aí eu dirijo uma pergunta objetiva, Sanderson, como deputado da base governista que é. Qual foi a política executada pelo governo de Jair Bolsonaro para garantir alimentação para essas famílias que estão passando fome? Articulada e pensada pelo governo. Não adianta falar do auxílio emergencial, porque nesse caso em específico, o governo mandou uma proposta de R$200 e que acabou com a oposição apresentando uma proposta de 1.000, ficando em 600, né? Mas, num primeiro momento, Paulo Guedes mandou uma de 200. Qual é a política pública para a garantia de alimentação das famílias brasileiras que foi apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro? Eu pergunto uma política. Nós temos toda a compreensão de que todos os segmentos, agronegócio, setor primário, indústria, comércio, serviços, todos têm uma participação que deve ser valorizada. Todos. Por isso nós não aceitamos quando ataques são dirigidos ao agronegócio. Mas qual foi uma política do governo Bolsonaro para garantir alimentação na mesa das famílias? Acho que nós estamos indo para uma discussão aqui de um Estado provedor, um Estado maior e um Estado mais justo. Talvez não seja papel do Estado gerar alimento, mas sim gerar emprego. Sim, mas acho que é interessante. Possibilidade do capital privado gerar isso. Se eu falo que, se nós falamos que só as exportações da soja em 2021 gerarão 200 bilhões de divisas, saem da onde os recursos para pagar a saúde, para pagar a educação, para pagar a segurança pública, para pagar auxílio emergencial? Saem dali. Saem da onde? Óbvio que essas divisas têm que ser, sim, valorizadas. No caso do auxílio emergencial, é dinheiro, sim, que público, federal, que salvou milhares de brasileiros. E nós estávamos lá dentro do plenário, quando, na época, a economia encaminhou R$200, a oposição apresentou uma proposta de 500 e o governo Bolsonaro, e aí foi a ideia do próprio presidente Bolsonaro, apresentou 600, quem estava lá sabe. Desculpe, isso não é verdade. 600, eu estava lá dentro do plenário. Isso não é verdade, eu e o Major Vitor Hugo estávamos lá dentro do plenário, quando então de 500, o próprio governo Bolsonaro apresentou R$600 de auxílio emergencial e aí foi votado e foi aprovado. Né? Sanderson, E recurso federal. Com todo respeito. Isso é dinheiro nosso,
Não é dinheiro do governo, é dinheiro da população brasileira que serviu para salvar 70 milhões de famílias no Brasil. Com todo respeito, o fato é que eu te perguntei uma política pública tocada pelo governo de Jair Bolsonaro para garantir a alimentação das famílias brasileiras, das 116 milhões que estão em segurança alimentar nesse momento, e você gaguejou e não conseguiu indicar uma. Porque não tem. Você não vai conseguir indicar porque simplesmente o governo não se mobiliza para aquilo que é a realidade das famílias brasileiras que estão na fila do osso nesse momento. Não tem uma política para isso, infelizmente. Bom, vamos entrar de novo na nossa lei aqui antiterrorismo, né? Então, o senhor é contra uma agência antiterrorismo? O senhor acha que não é necessário que haja essa centralização no combate ao terrorismo, sendo o terrorismo, né, o que o senhor pensa ou o que o deputado Sanderson pensa? Não, de forma alguma. O que está colocado nesse texto e o resultado e a consequência disso é a criação de uma polícia política por parte de Bolsonaro para perseguir adversários políticos e movimentos que reivindicam direitos. E não sou só eu que acho isso, sou eu que acho isso. É o Escritório da Organização das Nações Unidas no Brasil, é a Associação Nacional de Procuradores, são diversas entidades e organizações da sociedade civil e é a própria Polícia Federal, em uma das suas organizações, que o deputado Sanderson representa, ou deveria representar. Ou é mentira o que eu estou falando, que saiu uma nota de representantes das mais diversas autoridades policiais contra o texto que foi apresentado pelo Vitor Hugo. Essas notas foram apresentadas e não adianta, no início da tramitação. E aí eu já me adianto à sua conclusão de que as notas foram apresentadas antes. O deputado Sanderson sabe muito bem, porque é um conhecedor do regimento, que qualquer texto na tramitação de plenário pode voltar como destaque para qualquer modificação lateral que tenha sido feita no seu relatório, possa estar presente depois no plenário da Câmara dos Deputados. É mentira o que eu estou dizendo? Não, perfeito. Então, se é verdade, a declaração dessas organizações se mantém como um fato e uma crítica ao texto que foi aprovado. O fato é que essas notas foram apresentadas lá no início da tramitação e todas, depois das modificações que fizemos, foram 30 modificações que foram feitas, Lacombe, e com isso essa adequação foi feita de tal sorte, de tal modo que o texto ficou apto a receber a aprovação que recebeu. E aqui eu faço uma referência sobre... Alguma dessas organizações, Sander, só uma pergunta, alguma dessas organizações que eu citei aqui lançou nota depois aprovando o texto do seu relatório? Bem, sobre a exclusão da ilicitude, né, que nós apresentamos ali, eu fiz questão de manter a exclusão da ilicitude que fazia parte do projeto original do Vitor Hugo e eu mantive no substitutivo. Por quê? Porque ali não há nenhum fato novo. O Código Penal brasileiro, e se pegar o texto, ele repete ipsis literis a redação do Código Penal. O Código Penal brasileiro traz, uma lei de 1940, traz no artigo 23 as causas de excludente ilicitude, que é a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. E nós repetimos, e no Código Penal Militar também, uma lei de 1969, que também traz ali o que é excludente de ilicitude. Nós repetimos apenas o que está escrito no Código Penal e no Código Penal Militar. Agora, por que o presidente Bolsonaro, aí há um preconceito, porque o presidente Bolsonaro, certa feita, disse, quero estabelecer a excludente de ilicitude, que já está prevista no Código Penal e no Código Penal Militar. Nós simplesmente mantivemos esse teor, né, para dar segurança jurídica aos policiais que atuam, para dar segurança jurídica aos agentes de inteligência que atuam no enfrentamento de terrorismo. Terrorismo esse que, sim, é um temor mundial e não é só o Brasil que não vai ficar fora desse medo. Nós não somos uma ilha, o Brasil está entre as maiores economias do mundo e, por uma série de razões, precisamos ter legislação capaz de fazer o enfrentamento. E, como eu disse, o enfrentamento penal já está estabelecido numa lei lá de 2016, né, sancionado pelo governo do PT. Então, isso tentaram jogar nas discussões lá na Comissão Especial, dando conta de que não criminaliza, não. Quem criminalizou movimentos sociais foi a legislatura anterior, cacifado pela presidente do PT. Nós estamos criando uma estrutura administrativa, criando um sistema integrado que comungue informações das agências policiais, de inteligência
e das Forças Armadas. Vamos falar por exemplo, esse chamado novo cangaço, que esses invadem uma cidade, normalmente cidades pequenas, médias, agora estão indo para cidades médias, né, 200 mil, 300 mil habitantes, com uso de explosivos. O senhor concorda que esse tipo de caso seja enquadrado numa lei antiterrorismo? Eu volto a pergunta, inclusive, para o Sanderson. Na lei que você foi relator, esse tipo de caso seria enquadrado, Sanderson? O uso de explosivos, como a gente teve em Araçatuba. Porque em sendo um ataque que coloque de joelhos o Estado, sim. O objetivo é isso aí, ó. Vejam, não tipifica, mas dá condições para os operadores, sejam eles das polícias ou das agências de inteligência, atuarem com o respaldo legal. Porque hoje, por exemplo, um agente da BIM que se infiltre dentro de uma célula possivelmente terrorista, ele não tem amparo legal. Veja a contradição. Você, no início de toda a sua fala, disse que não tinha criação de novos tipos penais, que trabalhava com os tipos penais já existentes. Esse caso específico é um caso típico de organização criminosa, né? Você, como agente da Polícia Federal, sabe disso melhor do que eu. Como é que você passa, então, a partir da sua legislação, a criar, então, a regulamentação de novos tipos, se você mesmo disse no início da sua entrevista que não faria? Aí eu continuo. Dar segurança jurídica aos operadores. Vamos lá, eu continuo com a intervenção. Num caso como esse, que já existe a legislação que trata de organização criminosa, quem foi responsável por ampliar a quantidade de armas de fogo no território nacional com a diminuição específica da regulamentação sobre explosivos e as mais diferentes armas? O governo Jair Bolsonaro permitiu que um CPF tenha disponibilidade de compra de 30 fuzis. E aí vocês querem dizer que o que está acontecendo nesse tipo de ação não tem nenhuma responsabilidade do governo federal na sua execução? Respondendo objetivamente a sua pergunta, Lacombe, a legislação já trata do tema, tratando de organização criminosa. E a utilização desse tipo de situação e circunstância serve para legitimar o que de fato o governo está perseguindo, que é a criminalização de movimentos sociais. Sabe o que vai acontecer se essa legislação for aprovada? Eu, não sendo mais deputado federal, eu vou continuar com as minhas relações de militância com o MST, com o MTST. Imediatamente o governo de Jair Bolsonaro vai me considerar um inimigo com a possibilidade de colaboração com grupos terroristas. Vai pedir formalmente que eu tenha as minhas comunicações todas interceptadas. Vai fazer toda uma movimentação para que eu seja enquadrado como colaborador do terrorismo. E vai ter como consequência ter um agente que possa se dirigir à minha residência ou ao local onde eu estou militando com excludente de ilicitude. Se me matar, vai poder estar, inclusive, despenalizado do crime cometido. Desculpa. Glauber, isso é uma tentativa de constituição de polícia política, só para eu concluir, de polícia política por parte do governo Bolsonaro na perseguição aos adversários políticos. Sim, já existe na legislação hoje um enquadramento para aquele tipo de caso, nos mais variados tipos penais existentes. E segundo, tem muita responsabilidade do governo federal na liberação a rodo que fez de armamento 30 fuzis por CPF, e o governo federal, então, não tem responsabilidade nesse conjunto de ações que estão acontecendo pelo país? Evidentemente, tem. Isso começou bem antes do presidente Bolsonaro chegar à presidência e não me parece que haja armas legais nem explosivos legais nessas ações. Estatisticamente... Mas vocês já identificaram as armas dessas operações? Não, eu digo estatisticamente, não, pelo contrário, todos os anos. Estatisticamente não é o que vários, inclusive, levantamentos que foram feitos indicam. Boa parte, inclusive, dos armamentos desviados em operações são armamentos, Lacombe, você tem uma história, inclusive, de apuração em várias matérias jornalísticas, desviadas, inclusive, do Exército Brasileiro. Há um desvio da Evidentemente, eu sei que vocês sabem disso. É pequeno, mas há muito, sempre conto isso, fui um repórter que trabalhou basicamente no meu início de carreira com pautas ligadas à segurança pública, e há um tráfico de armas pesado, né, lá na fronteira. Baía de Guanabara, eu cheguei a fazer várias reportagens na Baía de Guanabara, com armas sendo trazidas em barcos pesqueiros. E eu faço uma outra pergunta em cima desse ponto. Posso só fazer uma pergunta em cima desse ponto, que é bem objetivo, que é a seguinte: tá certo. Guarda Portuária do Rio de Janeiro e das outras regiões. Hoje, aproximadamente 10% do que entra
pelos grandes portos brasileiros passam por algum tipo de revista. Quais foram as medidas adotadas durante o governo de Jair Bolsonaro para a ampliação do efetivo de fortalecimento desses instrumentos para impedir a entrada de armas ilegais no Brasil? Me permite, deixa eu fazer a minha argumentação, porque senão o Glauber acaba tomando todo o tempo. Nós chegamos a ter 62 mil homicídios num único ano no Brasil. Isso foi nos últimos anos de Dilma Rousseff. Mas antes era 60 mil, 58 mil. Né? Com a nossa chegada em Brasília, com a chegada do presidente Bolsonaro em Brasília, os números despencaram. Isso é fato, não é uma narrativa e ninguém está inventando nada. O presidente Bolsonaro, desde que chegou, já autorizou a contratação de 3 mil homens para a Polícia Federal e 3 mil homens para a Polícia Rodoviária Federal. São 6 mil homens. Isso aí aumenta o efetivo da PF, vai aumentar o efetivo da Polícia Federal em um único mandato, em uma única gestão, em 30%. E na PRF é a mesma coisa. Ninguém fez colocar tantos policiais num único mandato, 30%, de policiais que atuam lá na fronteira. Todos esses policiais federais e rodoviários federais atuando nas fronteiras, porque obrigatoriamente, quando saem da academia, esses policiais vão para as fronteiras. E com isso, houve, sim, uma redução enorme no ingresso de armas, produto de contrabando e descaminho e de tráfico de armas vindo dos Estados Unidos, vindo do Paraguai, vindo de outros países que fazem vizinhança com o Brasil. Esses ataques que nós temos assistido ultimamente, do chamado novo cangaço, eu tenho um projeto de lei que apresentei que tipifica essa situação como domínio de cidades. Aumenta o tipo de pena, dificulta a progressão para aqueles que forem condenados por terem participação em esse tipo de assalto, né? E as ações da Polícia Federal ou das polícias no Brasil que têm identificado e prendido esses criminosos, verificam ali fuzis clandestinos que têm ingressado, seja via Porto do Rio de Janeiro, via Porto de Santos, ou pela fronteira seca do Brasil com o Paraguai, ou pela fronteira Lago do Itaipu. Né? Não são fuzis, nem explosivos e nem pistolas que foram vendidas no comércio legal do Brasil, e isso indica de que, mesmo nós temos colocado 3 mil homens para a PF e 3 mil homens para a Polícia Rodoviária Federal, precisamos ainda de mais efetivo para que o controle de fronteira no Brasil seja feito de forma ainda mais efetiva. E com isso, né, com essa nova política, onde quem tem que ter arma para se defender é o cidadão de bem e o vagabundo, o criminoso, que usa arma raspada, arma que vem contrabandeada de Paraguai ou até mesmo dos Estados Unidos via portos, esses não têm que ter arma. E nós estamos invertendo a lógica. Antes, até pouco tempo atrás, o cidadão de bem era proibido de ter uma arma e o criminoso tinha uma arma e ninguém podia fazer nada. 30 fuzis por CPF. 30 fuzis por CPF. E aí eu te pergunto, diminuiu a quantidade de circulação de arma de fogo no território nacional a partir do governo Bolsonaro? Evidentemente que não. Se ampliou. E digo mais, a operação que teve a maior apreensão de fuzis no Rio de Janeiro e armas ainda em montagem foi uma operação da Polícia Civil do Rio que não deu um tiro, mais especificamente do vizinho de Bolsonaro do seu condomínio. E aí eu pergunto, a arma utilizada no crime contra Marielle foi uma arma desviada das forças públicas ou não foi? Digo mais, faço uma outra pergunta. Essa relação, colocando o crime organizado como se estivesse longe do Palácio Presidencial, qual era a relação, faço essa pergunta também objetivamente, do presidente Jair Bolsonaro e mais especificamente Flávio Bolsonaro com um dos agentes do chamado Escritório do Crime no Rio de Janeiro, que foi executado na Bahia, o Adriano da Nóbrega? Essa é uma pergunta que tu tem que fazer para o presidente Bolsonaro ou para quem quer que seja. Né? Mas você é um aliado e o representante do presidente na Câmara dos Deputados, você não fala em nome do presidente? Né? Se for assim, eu vou ter que perguntar para ti, por exemplo, por que tu votou pela absolvição daquela... Você quer que eu responda agora? Claro. Quer que eu responda? Não, deixa eu perguntar primeiro, então. Pergunta que eu respondo. Deixa eu perguntar, por que nós, né, dentro da Câmara, tentando fazer a Câmara minimamente ética, nós temos uma deputada, Flor de Lis, envolvida no homicídio do próprio marido,
né? Nós trabalhando para que a coisa funcione e vimos alguns poucos deputados votarem pela permanência dela como deputado. Respondo a sua pergunta agora, posso? Dentre elas, o Glauber. Deixa eu responder? Claro. Posso? Então vamos lá. Os advogados apresentaram uma proposta no plenário da Câmara dos Deputados solicitando que houvesse a suspensão do mandato até que o júri pudesse ser realizado. Quando eles fizeram essa proposta, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse: primeiro nós vamos votar o processo de cassação, se ele não vier a ser aprovado, a gente vai para o processo de suspensão que acontece logo depois. 4 argumentos foram colocados para identificar o que fosse chamada quebra de decoro. E você que é uma pessoa da Polícia Federal, eu te pergunto se esses argumentos que estavam lá colocados têm uma relação direta com o processo de quebra de decoro. O primeiro argumento era: só ela tinha dinheiro para comprar a arma. Por quê? Porque os filhos que estão presos na unidade prisional não teriam rendimentos para fazê-lo. Esse é argumento de quebra de decoro. O segundo argumento que era colocado lá naquele relatório também era o seguinte: olha, o que está acontecendo é que ela não está, nesse momento, tendo a oportunidade de, por ser deputada federal, já estar presa ou no cumprimento de pena. Isso é quebra de decoro, já que não foi ela especificamente que criou a legislação que trata desse mesmo assunto. O terceiro eram indícios, ou pelo menos a demonstração, segundo o relator da matéria, que é inclusive um deputado aqui de São Paulo, de que ela estaria mentindo e fazendo com que o seu filho Lucas, que estava na unidade prisional, ele pudesse assumir a responsabilidade pelo crime no lugar dela. A defesa dizia o seguinte, que olha, o que estava acontecendo é o contrário disso. O que está acontecendo é que a parlamentar, mais especificamente, foi pressionado, seu filho foi pressionado na unidade prisional pelo Ministério Público e pelo delegado de plantão e mudou a sua versão até então. Ela é culpada ou ela é inocente? Não sei. Quem vai determinar? O tribunal do júri. A justiça. O que estava determinado ali naquele momento era: houve quebra de decoro parlamentar a partir dos 4 argumentos que foram elencados no relatório da Comissão de Ética. Esse era o ponto que os parlamentares tinham que chegar à sua conclusão. Eu te pergunto, você leu todo o relatório do Comitê de Ética e você sabe quais foram os 4 argumentos elencados para basear o seu voto? E mais uma coisa, né, Sanderson, para a gente ser bastante objetivo aqui, a Flor de Lis era minha aliada? Não. A Flor de Lis sempre foi aliada do presidente Bolsonaro e do governo de Jair Bolsonaro. A Flor de Lis votou na deputada Luísa Erundina para presidente da Câmara dos Deputados? Não, a deputada Flor de Lis votou no deputado Arthur Lira, prometendo a ela, inclusive, segundo narrativas que se tornaram públicas, que a livrariam, né, do processo de cassação na Câmara. Então, ela sempre foi uma aliada de vocês. Do ponto de vista político, ela está num lugar e eu estou no outro. Agora, do ponto de vista da avaliação do procedimento, eu trabalho a partir da avaliação das minhas convicções e as minhas convicções fizeram com que a quebra de decoro colocada especificamente no Conselho de Ética passassem por um processo de avaliação que levasse à suspensão até o julgamento no Tribunal de Júri, que foi o primeiro pedido realizado e não aceito pelo presidente da Câmara. A diferença é: quando você me pergunta por que eu votei de uma forma, eu respondo olhando nos seus olhos e faço isso para o conjunto dos meus eleitores. Quando eu te pergunto por que no Brasil tem 116 milhões de pessoas passando fome, você não responde. Quando eu te pergunto se estava no gabinete do Flávio Bolsonaro agentes ligados ao senhor Adriano da Nóbrega do escritório do crime ou à sua família, você não responde e diz que eu tenho que perguntar isso ao presidente Jair Bolsonaro. Essa é a nossa diferença. Deputado. Continuamos tendo aqui divergências de ideias, mas sem jamais, né, eu não vou aqui acreditar, Glauber, que você, ao manter ou votar pela manutenção da Flor de Lis, uma deputada envolvida no assassinato do seu próprio marido, né, acredite que ela seja inocente ou que tenha que permanecer... Quem tem que decidir isso é o Tribunal do Júri, não sou eu. Ou tenha que permanecer como... Ela não é obrigada a ser... Gente desse tipo não é obrigado a ser deputado federal, não é obrigado... Olha, ele está ali porque ele quer, é uma ação... Sabe, Sanderson, tem um monte de gente que não é obrigada a ser deputado federal. Inclusive, muita gente ligada à milícia que, infelizmente, senta dos nossos lados lá. Não é debate, porque eu não consegui falar. Por favor.
né? Bem, falando sobre a Lei 1595, que era o objeto aqui da nossa discussão, nós tivemos uma larga discussão, ouvimos cerca de 40 pessoas, 40 autoridades, personalidades ligadas à segurança pública, ligadas a movimentos sociais. Foram 7 audiências públicas realizadas e, com isso, conseguimos fazer com que deputados que lá no início eram contrários mudassem o seu voto e votassem favoravelmente ao projeto de lei que trata das ações contra terroristas. Por isso que eu acredito que esse projeto, em chegando no plenário da Câmara, deva ser votado e aprovado, porque é um projeto que busca, primeiro, preservar a integridade física das pessoas, dos brasileiros, preservar a vida dos brasileiros, salvaguardar o patrimônio privado daqueles que possuem patrimônio privado no Brasil, e com isso teremos, sem sombra de dúvida, uma legislação moderna, preservando direitos, garantindo vida e integridade física das pessoas e colocando o Brasil dentro de um conjunto de países que se preocupa com a segurança pública e com a defesa nacional, colocando o Brasil em pé de igualdade, por exemplo, das legislações norte-americana e de alguns países da Europa que se preocupam com o Brasil. Eu cheguei até numa conversa ou numa fala com um deputado que é contrário ao projeto de lei 1595, que ele dizia no seu discurso que nós não tínhamos que nos preocupar com ações terroristas no Brasil, porque nós nunca sofremos um ato terrorista e nunca sofreremos. Aí me chamou a atenção. Com base em que o senhor, representando a esquerda ou a oposição, diz que nós no Brasil jamais sofreremos um ataque terrorista? E aí ele não soube me responder, porque é um argumento estapafúrdio. Nós sim precisamos nos preocupar com todas as ações que buscam proteger a sociedade brasileira, proteger a população brasileira, seja na questão da segurança pública, seja na questão da defesa nacional, no caso do terrorismo, seja na questão da educação, da saúde, seja nas questões relacionadas à produção de emprego e renda, como é o caso que nós falamos aqui do agronegócio. Hoje, no formato Fogo Cruzado, faríamos um debate sobre a nova lei antiterrorismo. Acabamos caminhando aqui por vários caminhos, várias pautas, vários temas. Eu deixo aqui espaço aberto ao senador Flávio Bolsonaro, que foi citado pelo deputado Glauber Braga, espaço aberto no Agora com Lacombe, para responder ao que foi dito pelo deputado. E eu vou aproveitar esse tempinho que nos resta aqui para falar um pouquinho dessa relação criminalidade e impunidade. Nós temos uma subcomissão especial de assuntos penais na Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal Capitão Derrite, discutindo principalmente a mudança nas leis de execução penal. A gente tem muitos benefícios no Brasil, progressão de pena, saidinha, visita íntima, tem várias facilidades, vários benefícios e os condenados acabam cumprindo pouco tempo e a gente perde o caráter punitivo de uma prisão. Começo pelo deputado Ubiratã Sanderson. O senhor acha que essa relação impunidade-criminalidade ela tem que ser alterada, a gente tem que quebrar isso? Tem que ser urgentemente quebrado. O Brasil é conhecido como um país da impunidade. Nós temos um conjunto de leis fracas, um conjunto de normas que praticamente incentivam a atividade criminosa, e isso precisa ser modificado. E tem que ser modificado aonde? Lá no Parlamento, lá na Câmara dos Deputados. Tanto dentro do Código Penal, que é de 1940 e tratava de uma realidade totalmente diferente da realidade atual, como também na Lei de Execuções Penais. Muito da vida criminosa é construída dentro dos presídios. Então, essa benevolência que o Estado brasileiro dá àqueles que cumprem penas, porque o cumprimento da pena já é algo assim muito difícil de acontecer no Brasil, dadas as benevolências. Então, precisamos sim construir leis novas, mais duras, impossibilitando que uma série de criminosos que cometam crimes violentos ou não violentos sigam para as cadeias e fiquem ali cumprindo a pena. O sujeito hoje que é condenado, por exemplo, a um crime de homicídio, ele vai ficar 5 anos preso e já vai para o semiaberto. E provavelmente, já que nós temos essa estatística, provavelmente voltará ao crime, porque 76% daqueles que saem dos presídios voltarão a cometer crimes. Isso é
a exata fotografia dessa benevolência penal que faz com que aqueles que, sendo punidos, vão para as cadeias, ali se especializam e depois voltam a cometer crimes, né? E por isso precisamos sim agir dentro do parlamento para que a vida dos criminosos, a vida de vagabundos que cometem crimes seja mais difícil do que é, porque hoje é muito fácil ser criminoso. Muito provavelmente, se tu não sair numa audiência de custódia, tu vai sair numa saidinha, ou tu vai entrar num livramento condicional, ou vai entrar num surciço processual e vai voltar para o mundo criminoso. Então, há que se fazer, sim, essas modificações, não só dentro do Código Penal, modificações também dentro da Constituição, e eu cito aqui, por exemplo, o foro privilegiado, que também, foro privilegiado, é uma das maneiras de produzirmos e incentivarmos a impunidade no Brasil. Deputado. Durante a década de 90, você tinha ali em torno de 200 mil pessoas presas no Brasil. O encarceramento no nosso país se ampliou de maneira exponencial. Se você tira uma fotografia hoje das unidades prisionais, você tem 700 mil e passando pelas unidades prisionais, 1 milhão de pessoas no período de um ano. A pergunta que eu faço a vocês e mais especificamente a quem está nos acompanhando, a sua sensação de insegurança diminuiu ou aumentou? Aumentou. Então, essa lógica de ampliação de tipos penais, da lógica do hiperencarceramento, é boa para eleger deputado bolsonarista, mas é muito ruim para a diminuição concreta dos índices de violência. E antes que vocês me digam, então, o que bota no lugar, né? Qual é a proposta que vocês fazem? Um plano nacional sério de redução de homicídios que esse governo até hoje não tem. Não tem a demonstração de quais são as áreas onde você tem a ampliação do número de homicídios e políticas voltadas para essa redução. Nas unidades prisionais brasileiras hoje, em torno de 10% das pessoas que estão nas unidades estudam ou trabalham, mesmo isso sendo um fator para a chamada remissão das penas. Se você tivesse a ampliação com o Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais, inclusive eu apresentei um projeto nesse sentido, você teria uma reversão da lógica do hiperencarceramento que alimenta a espiral da violência. Algumas condutas têm que ser efetivamente descriminalizadas. Acabou de acontecer de uma mulher com 5 filhos que furtou um macarrão e um refrigerante ter a sua prisão decretada pela juíza de primeiro grau e sustentada essa mesma prisão pelo Tribunal de Justiça. Só foi revertida a prisão dessa senhora no Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário do que se tenta impor como lógica de que uma ampliação da criminalização diminui os índices de violência, na nossa avaliação é o contrário disso. Se você tem uma lógica descriminalizante, antipunitivista e que fortaleça um caminho abolicionista, você tem também a diminuição dos índices de violência, porque você vai direto no que é a determinação da chamada espiral da violência, que é alimentada, inclusive, pelo sistema da forma como ele é montado no dia de hoje. O capitão Derrite apresentou dados aqui neste programa e eu fiquei estarrecido, dados de vários dias, né, de autuações policiais, detenções, prisões. A maioria dos detidos eram pessoas que deveriam estar presas. Estavam foragidas porque tiveram uma saidinha do banco ou estavam, de alguma forma, ali, estavam na rua e deveriam estar na cadeia. Isso não é um dado que lhe incomoda? Lacombe, durante a sua vida como jornalista, provavelmente você já entrou numa unidade prisional. Várias. E o Sanderson também. No Rio todas. Né? Bangu, Jericinó, Frei Caneca, na época que havia. E com certeza você viu, quando entrou na unidade prisional, que dentro da unidade prisional existe um corte racial evidentemente colocado. Evidentemente, as pessoas que estão nas unidades prisionais brasileiras, prioritariamente, quem são? São pobres, negros, das periferias. Como são os nossos policiais. Como são os nossos policiais, perfeitamente. E é exatamente por esse motivo que a gente tem que ter um processo que faça com que não tenha pobre matando outras pessoas pobres para garantir os privilégios dos mais ricos. Eu te pergunto, o que é uma unidade prisional brasileira hoje, com todo tipo de restrição de direitos, se você pegasse aquele pacotão
de R$1 trilhão que o governo Bolsonaro disponibilizou para os banqueiros no início da pandemia e colocasse em política pública nas áreas e regiões onde você tem os maiores índices de homicídio, você não teria um processo de diminuição da violência e, ao mesmo tempo, com desencarceramento? Eu não tenho dúvida que teria. Só que o discurso realizado pelo presidente da República e aqueles que são os mais próximos garante o poder político de poucos para matar boa parte da população brasileira, inclusive boa parte dos policiais que eles dizem defender. As condições das nossas penitenciárias nos levam a acreditar que é melhor soltar todo mundo e não prender mais ninguém? O lugar de criminoso é na cadeia, né? Então, há que se construir novas cadeias, é claro. Os últimos governos não construíram uma única penitenciária a nível nacional. E usando o exemplo, por exemplo, das penitenciárias federais, onde o rigor é total. São 5 penitenciárias federais. Ali não há um único registro de celular apreendido, não há fuga, porque o rigor é todo. E esse rigor que precisa ser transferido para as penitenciárias estaduais é algo que nós temos buscado fazer através do Ministério da Justiça. Alguma coisa já foi feita, transferindo uma série e um enorme número de criminosos violentos que foram retirados dos presídios estaduais e colocados em presídios federais. Isso aí já ajudou na redução da violência no Brasil. E, claro, tendo uma legislação moderna, porque a nossa legislação não é moderna. Ela é do tempo da década de 1940, onde o tipo de violência e de criminalidade era totalmente diferente. Nós precisamos ter uma legislação moderna, fazendo com que criminosos violentos fiquem isolados, sem comunicação. Nós temos no Brasil visita íntima. Isso é tratado lá fora como uma piada. O Brasil é um dos poucos países do mundo... fazer a última pergunta? Sim, essa moça que roubou, moça que furtou macarrão e refrigerante, devia estar numa unidade prisional? Isso é uma anomalia do processo penal, né? Agora, então não deveria para você? Não. A cadeia é lugar para criminoso e criminoso, sobretudo, violento. Nós não podemos usar um exemplo, talvez esporádico, e aí talvez há um erro na prestação jurisdicional de quem fez a condenação e deixarmos assassinos, traficantes, contrabandistas de armas na rua. Então, enfrentar com seriedade, tem que haver investimento. Os últimos governos, repito, não investiram em segurança pública. Agora, claro, em 2 anos e meio não se consegue fazer tudo, o que não foi feito em 30 anos, mas estamos sim no caminho certo. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, nosso tempo é curto. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Deputado, obrigado pela sua participação. O Agora com Lacombe volta na quinta-feira da semana que vem, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite.